A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, amigos, colaboradores da nossa Rádio Rio de Janeiro, estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar. E desde já agradecendo a audiência de todos, e que juntos possamos passar para mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus. Participando deste programa, essa que vocês já ouviram a voz, nossa querida Rosana Vergaças, e aqui conosco está minha querida Jane Chantre, meus queridos também pais, Eni e Lidiane, e esse que vos fala, que é o João Menezes. E para iniciar o programa de hoje, vamos, como sempre fazemos, ler uma página edificante. E a página de hoje está no livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A nossa lição é a 62, que tem o título Resistência ao Mal. E a lição de hoje nos diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Quem nos disse isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre em relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inertes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse a violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim o bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfigura a palavra, o Mestre reforçou a conceituação asseverando: Eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E vamos à nossa prece inicial, que será feita pela nossa mãe, Eni. Jesus, divino, amoroso e mestre, aqui estamos reunidos em teu nome para mais uma vez a realização de um culto cristão no ar em nosso lar. Esperamos, Senhor, que a tua presença amiga se faça e possamos estar coesos, unidos nesse ideal sublime
que nos irmana. Que assim seja. Então vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, é o item 9, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Interessante como Kardec falava nas obras da codificação sobre a questão do duelo, que hoje parece para nós uma coisa bastante ultrapassada, né? A gente não vê mais duelos acontecendo, né? Era um costume, na época de Kardec, devia ser um costume bastante comum para merecer o destaque que tem na obra da codificação, e que, graças a Deus, ficou no passado, né? Saiu de moda, como a gente diz. Mas com relação à vingança, não. Ela ainda é muito presente nos nossos dias. Algumas mais cruéis, daquelas que levam até a morte mesmo, e as outras que querem, assim, dar aquela desforra, né? Às vezes moral, às vezes um comentário malicioso que a gente faz, né? E a gente se sente, agora sim eu estou me sentindo bem, né? Estou me sentindo vingado. Lavei a minha alma, como as pessoas falam, né? A gente ainda tem esse sentimento de desforra, de que quando alguém faz mal pra gente tem que revidar de alguma forma. Só que, como você falou, ele lavou a alma, sabe que ele lava a alma com água suja, né? Porque a vingança realmente suja bastante a alma daquele que a deseja. Apesar de que hoje em dia, eu já comentei isso anteriormente, né? A gente vê a vingança ainda em algumas atitudes de pessoas, né? Que não tem nada a ver, quer dizer, são fatos corriqueiros, né? Mas que as pessoas ainda não conseguem deixar para trás, entregar na mão de Deus, confiar na justiça divina, e querem, às vezes, executar a vingança como se realmente fosse uma coisa ainda normal, quando já devia ser uma paixão constante, exatamente, esquecida, fazendo parte do nosso passado, né? Nós vimos aqui uma palavra, né? Essa palavra não é usual, a gente não costuma ouvir, essa palavra guantes, mas ela, dentro do estudo aqui, ela tem um significado importante, não é, João? Olha só, tá falando que a vingança é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade. A gente procurou no dicionário o que quer dizer esse guante, né? A origem da palavra era a luva de ferro das armaduras medievais. E, num sentido figurado, é aquilo que a gente chama de mão de ferro, né? De educar com mão de ferro ou governar com mão de ferro, que é aquele rigor exagerado. Então, o guante, nesse sentido, é o exagero de rigor que tanto a vingança quanto o duelo prescrevem. Isso no início da era cristã, né? Mas será que nos idos dos anos 2022, esse sentimento de vingança ficou lá no início da era cristã e a gente não tem mais? Ainda tem mais, ainda tem vestígios, né? Muitos, né? Agora, a gente começou a falar no começo do programa que o duelo realmente ele deixou de existir. Mas a vingança, eu acho que ela também já está diminuindo um pouco de espaço. Eu tiro isso
temas dos filmes. Eu lembro que quando eu era criança, tinha muitos filmes que o tema principal do filme era a vingança de algum personagem, né? Principalmente filmes de Velho Oeste, americanos, né? Era sempre alguém que queria fazer uma justiça com as próprias mãos, como se diz, né? Alguém perdeu o pai e aí ele quer se vingar daquela morte, né? Era um tema comum que se explorava no cinema. E hoje a gente não vê tanto filmes que a vingança é o tema central. Então acho que já está sendo trabalhada ali. Como a gente costuma dizer quando alguém fala a humanidade não avança. Avança sim, é que às vezes a gente não percebe, né? A gente pega um período de tempo muito pequeno e não percebe esses pequenos avanços que a gente já tem. Mas infelizmente, e eu acho que o que eu vou citar como exemplo, tem muito mais força, muito mais penetração do que os filmes, são as novelas. Tem emissora aí em que as novelas são baseadas sempre em vingança. Sempre tem um ou mais personagens que o móvel dele é se vingar de alguma coisa. E como a novela tem uma grande audiência, acaba isso servindo de modelo para outras pessoas que começam a pensar de forma igual. Mas realmente, João, uma coisa que eu vou fazer também uma comparação, né? Da mesma forma que os pais nem sempre conseguem observar que uma criança está crescendo, que está vendo o dia a dia, né? Mas alguém que ficou 6 meses sem ver a criança, né? Quando vê, diz assim, como ela cresceu, né? Não, então, realmente, né? Então, quando a gente coloca um pouco de fora do problema, né? Mas do dia a dia, mas isso realmente está... E tem que terminar mesmo, porque senão a gente não vai chegar nunca à fase de regeneração. Então está dizendo aqui que esse sentimento de vingança não deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se proclame espírita. Vingar-se, aqui diz o Evangelho, é tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Tá aí mais 2 características, né, que não deve fazer vibrar o coração do cristão, seja ele espírita ou não, né? Essa última frase até que no meu Evangelho eu grifei para chamar a atenção, né? Porque realmente, como a gente costuma dizer, uma coisa puxa a outra, né? Então a vingança acaba puxando essa falsidade e a baixeza, né? Que aí, em vez de uma paixão, são 3, né? A paixão ela é tida como, muitas vezes, como confunde-se, né? Como um sentimento bom no coração dos enamorados. E aí a gente tem que explicar o que é a paixão nesse caso, né? E o Lázaro explica isso muito bem naquele mensagem dele também aqui no Evangelho, o Dever, né? Quando ele fala das fases, né, da humanidade do homem. Então ele diz que no início, né, as pessoas viviam para as paixões, porque paixão é um amor exagerado. Então qualquer coisa exagerada não é boa, né? Por exemplo, eu adoro pudim de leite condensado, mas se eu comer um pudim de uma forma grande, eu sozinho, mesmo que tenha sido feito pela Dona Eni, não vai dar certo. Então qualquer coisa exagerada prejudica. E a paixão é assim, né? E aí, continuando aqui, a página que já é de um espírito, Júlio Olivier, ele diz assim: com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Está falando da questão da baixeza e da falsidade, né? Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama de seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera um momento azado para, sem perigo, feri-lo. E aí a gente lembra a questão da vingança
com relação aos desencarnados, para nós, né, que são as obsessões. E aí entra bem nessa questão de que nós não os estamos vendo. Às vezes nós deixamos inimigos aqui nessa vida que quando desencarnam vão nos perseguir, ou até de encarnações passadas, né? E são os inimigos mais perigosos, que são aqueles que nós não estamos vendo, né? Então eles vão sempre buscar essas oportunidades de nos fazer mal, até que sejam esclarecidos, né? Porque o Espiritismo não expulsa os espíritos maus, né? Ele busca esclarecer, busca transformá-los em espíritos bons. E eu tive aí a sabedoria de Jesus, que há 2000 anos atrás já recomendava que a gente se reconciliasse com o adversário enquanto estivéssemos a caminho com ele. Exemplo de coisa pior. A gente não está vendo. Não está vendo, né? O inimigo invisível é muito mais perigoso. Exatamente, né? E também, às vezes, faz até pacto com outros mais poderosos, né? Para poder a perseguição ser mais acirrada, né? E impiedosa, né? Então, a pessoa que tem esse sentimento, né, de vingança no coração, continua aqui o Evangelho, né? Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. É a questão da covardia mesmo, né? De atacar pelas costas, né? Então, nesse ponto aqui, está falando para a gente que é ainda mais condenável do que o próprio duelo, essa questão da vingança quando ela é feita dessa forma covarde, né? Sem que o outro tenha o mínimo de condição de se defender. Quando aquele que se sente mais ofendido, que é o vingador, ataca assim na surdina pelas costas, né? E continuando a leitura, o último parágrafo diz assim: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. A gente vê isso aí com muita dificuldade, né? Perdoar aquele que nos ofende é muito difícil. É difícil o perdão ainda, mas a vingança, graças a Deus, ao mesmo. Eu estou no espiritismo há bastante tempo e não me lembro de nenhum caso assim de um espírita. Não digo assim, um grande vulto, não, um frequentador do centro, né, que tenha tido esse ato de vingança para com alguém, né? A gente vê que realmente é uma coisa que o espírita começa a observar logo no início, quando começa a frequentar uma casa espírita. A vingança realmente é um ato que demonstra ainda que estamos no primeiro estágio do nosso progresso espiritual. Eni, o perdão realmente tem que nascer no coração do vingador, né?
a gente falou um pouco sobre a ficção, né, como a vingança é abordada na ficção, e me veio a lembrança também de 2 romances muito conhecidos, mais ou menos da época de Kardec, da época da codificação, também os 2 franceses, que tratam mais ou menos sobre esse tema, mas que vão ter caminhos bem diferentes. É o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e Os Miseráveis, do Victor Hugo. É interessante o paralelo entre esses 2 romances, porque nos 2 vai ter um personagem que sofre um grande revés, que vai ser preso e que vai ter oportunidade de mudar de vida. Mas eles vão seguir caminhos completamente diferentes. Um dos personagens ele vai buscar a vingança e o outro vai buscar o caminho do perdão e da melhoria, né, da melhoria moral. Então, eu não vou dizer qual é qual. Quem tiver curiosidade, procure esses 2 romances, que são bastante interessantes para a gente ver como a vida depende das nossas escolhas. Então nós vamos ler aqui uma poesia que nós fizemos hoje. Não estávamos pensando nisso, mas veio a intuição, nós tentamos escrevemos, né? Que é uma homenagem aos profissionais da saúde, porque agora em março, a OMS, há 2 anos atrás, colocava a Covid como uma pandemia. Então, eu lembrei desse fato e sentei e escrevi aqui, fazendo homenagem a todos os profissionais da área da saúde, dizendo o seguinte: nesses anos de Covid, gratidão é a virtude que todos devemos ter aos profissionais da saúde. Na luta contra o vírus, o que não faltou-lhes foi fé. Cansados e se expondo, estiveram sempre de pé. Era falta de insumos, muito deles sem salário, pois um bando de corruptos sumia com o erário. Depois que inventaram as organizações sociais, quem precisou de UTI foram os próprios hospitais. Mas médicos, enfermeiros, maqueiros, atendentes, todos eles se esforçando para atender os pacientes. Era com grande alegria e com palmas que exalta, que depois de muita luta, um paciente tinha alta. Muito além de gratidão por todos os esforços seus, sabemos que todos terão as bênçãos do Pai, que é Deus. Muito bom. Então, a nossa gratidão realmente a esses profissionais de saúde que estiveram aí na linha de frente durante esses 2 anos. Né? Sim, Jesus, com o coração agradecido a esses profissionais de saúde por chegarmos aqui, podendo contar com o esforço de toda essa equipe. Por certo, tivemos perdas em família, de amigos, mas devemos nessa hora também elevar o nosso coração, a nossa prece, pelos bons momentos que essas pessoas estiveram conosco em nossas vidas e a partir de agora observarmos o que de bom temos dessa fase que foram a ajuda desses profissionais de saúde, a ajuda também de alguns governantes em alguns municípios, em algum estado, do governo federal, todos aqueles que se empenharam para que essa fase pudesse louvar a vida de cada um, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Agradecido, Jesus, estamos por termos chegado aqui, confiantes que Tu sempre esteve à frente desse planeta, dessa humanidade, porque tudo aquilo que passamos, nós tínhamos que passar. Agora, daqui para diante, prossigamos com a nossa fé e a certeza de que tempos melhores haverão de chegar. E assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.